Por favor, coloquem no ar o professor Luiz Gonzaga Beluso. Professor Beluso, prazer tê-lo aqui conosco no Análise da Notícia. Só vou avisar que o seu microfone está mudo. Eu botei, porque aparece esse, Agora tá bom. essa nova forma aí do, do Zoom que vocês introduziram é uma inovação, né? Melhorou Ah, a qualidade, ah, que bom. melhorou bastante. Muito Mas, bem. enfim, estou bem, sim, estou aqui. Bom, você falou que vamos discutir um assunto sério. Eu acho que o assunto sério vocês estavam discutindo no bloco anterior, que era uma questão de política. Agora vamos entrar num assunto que se pretende sério e às vezes eu acho que é hilário. Tá certo, ótimo. Então, se for hilário, melhor ainda, professor. Bom, o professor Luiz Gonzaga Beluso é professor titular, aposentado do Instituto de Economia da Unicamp, mas muito mais do que isso, é professor com P maiúsculo. A pergunta que a gente, Palmeiras, né? provocativa, Hã? que a O P gente queria maiúsculo é fazer. do Palmeiras. Hã? É, também tem isso. Esse é um É, assunto sério, Palmeiras, né? esse aí, esse dá briga, inclusive. Tá bem. A pergunta que a gente queria fazer para o senhor como provocação, mas que depois no final a gente tenta fazer uma síntese para ver se consegue respondê-la, é que o Brasil precisa cortar gasto, precisa cortar juro ou precisa cortar os dois? Olha, se você vai observar e ouvir todas as manifestações do- dos, das proeminências do mercado financeiro e também do mercado midiático, digamos assim, né? É só você ler as manchetes dos jornais, eu assino os três aqui, e o Globo eu leio pela televisão, pelo computador, mas as manchetes são uniformemente parecidas. Então, elas todas definem agora os efeitos, por que que, na verdade, o real se desvalorizou, do jeito que se desvalorizou. Foi a 5,86. Hoje atenuou mais um pouco, né? Então, você tem uma convicção, uma convenção que é formada. Falei com a Thaís Bilenque, inclusive ela me entrevistou. Há uma espécie de convenção e de convencimento de que a questão toda está no risco fiscal. É o risco fiscal, tem que fazer avançar a economia para ter É a gastança. gastança, é isso aí, Thales, a gastança. Eu queria depois eu falar uma coisa sobre essa coisa da gastança, mas o que eu estou dizendo imediatamente, você tem esse movimento muito bem constituído, muito forte, né? De exigência quase, dá uma parte do mercado de maneira absoluta, mas de uma parte da opinião pública que está convencida que a questão central é o risco fiscal, né? Então, eu diria que eu tenho algumas objeções a essa concepção, porque quando eu observo, por exemplo, o, o, o estoque de operações no mercado futuro de câmbio e juros, o Brasil tem uma posição interessante. A terceira bolsa, a B3, é a terceira bolsa avaliada pelo volume de transações do mundo, depois da bolsa americana de Chicago, se eu não me engano, e a bolsa inglesa, a terceira é o Brasil, né? Então, nós estamos assistindo, preciso ficar sempre atento, uma evolução dos mercados financeiros em que esses mercados futuros ganharam grande importância, né? Enorme importância. E eles são definidores de preços, porque o que você está fazendo no mercado futuro é antecipar, tentar antecipar em uma das posições que você assume, ou comprar ou vendido, uma das posições que você assume
antecipando a evolução do preço do ativo subjacente. Qual é o ativo subjacente? No caso, é o dólar, como também pode ser o DI, as taxas de juros, né? Mas eu estou falando do dólar por causa do efeito sobre, no caso da compreensão, que eu imagino seja mais adequada, do problema da desvalorização do real. Então, você tem uma conexão entre o fora e o dentro, porque o fora é o movimento de capitais, né? E esse movimento de capitais, ele é muito instável, muito volátil, entra e sai com uma velocidade incrível. E quando você fala movimento de capitais, você não está falando do movimento de capitais para prover o investimento real. Eu não gosto da palavra real, porque não existe nada real no capitalismo. É tudo monetário financeiro. Então, certo? É tudo papel pintado, né, prof? Tudo papel pintado. Isso aí, fala, foi dito. Então, essa movimento de capitais é um movimento de arbitragem, né? Você fica usando a taxa de juros do país menos de moeda não conversível, que é o caso do real. Começa por aí. Nós temos que saber que o real é uma moeda não conversível, ou seja, se você chegar no aeroporto de Frankfurt uma nota de R$ 100 e der para a mulher do caixa para trocar, ela vai mandar prender você, porque a moeda não é conversível, certo? Então, ela tem essa fragilidade. A despeito dessa fragilidade, o real é a moeda mais líquida entre a moeda dos emergentes. Se você for olhar um gráfico que denota, que aponta o movimento das moedas emergentes, você vai ver que há um paralelismo entre a queda ou a desvalorização do real e a desvalorização das outras moedas, com a peculiaridade de que o real tem uma desvalorização maior. Por quê? Uhum. Ela é mais procurada como fonte de arbitragem, como fonte de negociação financeira. Então, quando eu vejo essa discussão do risco fiscal, viu, Toledo e Tales, eu fico assim um pouco assustado, porque eles estão eliminando esse fator que, para mim, hoje em dia é decisivo, né? Não é por acaso que você tem agora a reunião dos BRICS, com a China ali se mexendo para avançar o projeto dela, que ela é muito cuidadosa, muito devagar, não faz nada precipitado. Mas o que você está observando hoje é um declínio do sistema monetário financeiro criado lá em Bretton Woods, sob o patrocínio dos Estados Unidos, que é uma coisa muito importante, que, na verdade, permitiu a recuperação europeia, né? E havia regras ali um pouco, você tinha uma limitação muito séria do movimento de capitais nos primeiros anos. Depois você foi fazendo a abertura financeira urbi et orbi. Isso é depois dos anos 80, certo? Professor, se eu entendi, então, a gente, quando fala da necessidade imperiosa de controlar os gastos, de equilibrar o lado fiscal, e usa como argumento a desvalorização do real, a gente está comparando coisas que não necessariamente têm uma a ver com a outra, porque uma depende do movimento de capitais que independe dos gastos do governo brasileiro, e a outra, sim, depende. Então, não, vamos tomar um pouco a questão dos gastos. Quando você fala nos gastos, e a impressão que o debate dá é o seguinte, que o governo gasta imoderadamente. Quer dizer, o governo é incontrolável, começa a gastar de maneira abusiva. Claro que eh, as, as regras fiscais devem ser observadas. Você tem que observar uma certa capacidade porque o orçamento, às vezes as pessoas acham que o orçamento, o dinheiro já está lá. Não, o dinheiro não está lá. O orçamento é uma previsão, uma antecipação a respeito do que vai acontecer com a receita, com as receitas e despesas, né? Não. E isso eu costumo mencionar João Sem Terra, no século XIII, né? Que sofreu a pressão dos barões que queriam controlar
a maneira como ele gastava. Mas, do ponto de vista das sociedades modernas, você avançou para uma forma mais, digamos assim, supostamente democrática da definição das receitas e das despesas, né? Você foi ampliando o espectro de despesas, vem desde a crise de 29, a experiência americana com Roosevelt, etc., né? Mas isso foi se consolidando, foi avançando. No final da Segunda Guerra, você teve uma reorganização muito interessante para incorporar vários projetos de proteção social, né? Na Europa, sobretudo, mas não só, mas nos Estados Unidos, bem mais moderadamente, né? E o Brasil só incluiu isso na Constituição de 88. Só incluiu essas Uhum. questões na Constituição de 88. Então, o que a gente precisa deixar claro é que ninguém está defendendo, nem é o caso de defender, para você gastar imoderadamente. O que está faltando no debate é um componente que já foi predominante no passado, nesse passado que eu mencionei, que é a coordenação dos gastos, do planejamento. Você tem que escolher quais são as, digamos, os setores prioritários, ou as áreas prioritárias onde você vai intervir, não é? Onde você vai, na verdade, promover de maneira intencional, como, por exemplo, vou dar um exemplo muito simples. As pessoas, em geral, no debate, não separam muito os gastos correntes, ou seja, o gasto com a sustentação das condições atuais e o gasto de investimento. Porque Uhum. o gasto de investimento, ele executa uma propriedade do dinheiro e do crédito nessa economia capitalista, que é ser riqueza potencial. Então, o que você está, na verdade, dizendo? Que eu vou manter os gastos de investimento porque eles são os elementos fundamentais do crescimento dessas economias. Acho que ninguém vai discordar que o investimento é a fonte maior de crescimento das economias. Sem investimento, não vai haver expansão, não é? Então, você precisa regular isso. O que o Keynes recomendou depois da crise de 29, na teoria geral? Ele recomendou o seguinte: olha, vocês têm que, na verdade, controlar os gastos correntes e, na verdade, fazer com que o investimento funcione como um regulador desse sistema. Então, quando você tem um impulso muito forte do setor privado investindo, o governo deve moderar o seu gasto. Quando, na verdade, esse gasto se reduz, ou você tem uma redução cíclica do gasto, quem vai regular e impedir que a economia resvale para um nível muito baixo é o investimento público. Então, a Uhum. discussão, eu acho, Toledo, e Tales, que está um pouco assim empobrecida, né? Porque você fica, corta o gasto, corta o gasto, corta o gasto. E isso virou um mantra, né? Você ouve por todos os lados isso. Isso tem implicações para a dinâmica da economia. O Tales, eu prometi ao Tales de falar a respeito de como eu vejo a constituição dessa economia monetária financeira. Eu vou seguir aqui um- uma consideração que eu fiz no meu livro, vou fazer propaganda, chamado Dinheiro, o Poder da Abstração Real, no capítulo 1º. O que eu disse? Nós temos que observar que as pessoas estão envolvidas, todos, capitalistas, trabalhadores, classe média, nós estamos envolvidos num sistema, num circuito monetário, né? O circuito, para simplificar, é o seguinte: eu recebo meu salário da Unicamp, da aposentadoria da Unicamp, né? E a Unicamp recebe seu dinheiro do quê? Dos impostos cobrados pelo Estado de São Paulo. Como é que o Estado de São Paulo pode obter os impostos? Ele pode obter os impostos porque as pessoas consumiram, etc., e gastaram,
né? E você capturou um imposto que incide sobre o gasto, né? O ICM, você capturaram esse valor. Além disso, tem outras contribuições, etc. Mas o que eu quero afirmar é que está muito fora da discussão a presença desse, ou a existência desse circuito, né? E se nós não entendemos isso, não vamos entender nada do que as pessoas estão falando. Ou, na verdade, vamos acreditar naquilo que a gente acha que é mais razoável, mas é preciso levar em consideração o circuito monetário financeiro. Então, voltando aí para a questão do investimento, não é? O investimento é o motor desse circuito monetário financeiro. É ele que faz com que o circuito se amplie, não é? Isso não é tão assim simples, porque, na verdade, nesse movimento de circulação, você tem também uma dimensão que é a dimensão financeira. Ou seja, para a economia crescer, você precisa investir, para investir, você precisa criar crédito e dívida para isso funcionar. E quando você cria crédito e dívida, você cria um conjunto de ativos, sejam eles ativos de dívida propriamente ou ações, né, que são negociadas nas bolsas de valores. Então, esse estoque de valores, eles também são importantes porque eles informam, à medida em que o mercado vai se desenvolvendo, eles informam quais são as condições que você tem para o gasto. E se você vale a pena você gastar na construção de uma fábrica ou se vale a pena comprar uma já existente, que hoje em dia é muito frequente, né? Fusões e aquisições, como você estava falando, Uhum. o que você estava falando? Fusões e É. aquisições. Então, você tem um circuito monetário que é acoplado ao circuito financeiro de valorização ou de suposição a respeito de como vão comportar esses ativos diante de certas circunstâncias. Então, eu acho que eu não sei se eu fui claro na minha exposição, mas eu gostaria Ah, de afirmar que é mais complexo do que gastar ou não gastar. sim, perfeito. O governo está para anunciar essa semana uma série de medidas, supostamente para justamente atender essa demanda do mercado e do complexo de mídia, para diminuir as expectativas negativas e eventualmente derrubar. Aliás, o dólar já caiu só na expectativa da resposta, nem sabemos ainda qual é a resposta, né? A seu ver, esse anúncio aí é tão ou mais importante do que a decisão do Copom para diminuir a taxa, ou para aumentar eventualmente a taxa de juros básica da economia? Como é que a gente deve ler esses dois anúncios que devem ser feitos essa semana? O que seria uma boa notícia e o que seria uma má notícia? Eu diria que tanto a expectativa de subida da taxa de juros, eles estão prevendo 0,50 mais 0,50 depois, né? Quanto a necessidade que o governo tem de manifestar sua aceitação das exigências do mercado de que você faça um déficit ou tenha um equilíbrio do, do lado do fiscal, né? O que é o equilíbrio? Você se lembra que no período anterior estava se pedindo déficit zero, né? Déficit zero. Uhum. Nós fizemos o teto de gastos. Lembra-se? Foi o Sim. meu colega de faculdade de Direito, o presidente da República. Você se lembra do nome dele? Não? Quem fez o teto de gastos? Sim. O Michel Temer? Michel Temer, né? Frequentava o meu grupo na faculdade, depois foi se afastando. Mas o Michel Temer é que impôs o teto de gastos, né? E o que o governo fez, o governo Lula fez, foi criar o arcabouço fiscal, né? O arcabouço ele deu maior flexibilidade. Então você tem, na verdade, relações entre receita e despesa que estabelecem um padrão razoável de gasto dentro de certas circunstâncias.
Então, o que eu estou querendo dizer é que o, o Haddad, ele está, na verdade, tentando atender essas demandas do mercado, né? E acalmar um pouco, talvez, se você conseguir acalmar sem nenhuma restrição adicional, nenhum efeito adicional, que não é garantido, né? Certamente o Banco Central vai se sentir mais confortável para não fazer essa terrível aumento da taxa de juros. Eles estão prevendo 3 vezes. O Boletim Focus está dizendo que só vai cair ah, os juros, a taxa básica, né? A policy rate, só vai cair aqui em 2026, né? Porque você precisa, na verdade, ancorar as expectativas dos agentes, né? Que está no regime de metas. Eu diria que a gente pode discutir isso em outra. É uma forma muito assim estreita de você tratar a questão da inflação. Então, você pega um choque de oferta, como o do petróleo, e aí você usa a taxa de juros. Uhum. Na verdade, você podia criar um fundo de estabilização para impedir esse choque. Mas isso aí os fundos de estabilização e os estoques reguladores na agricultura já não são mais usados, né? E foram muitos anos, porque eram instrumentos importantes. Mas hoje em dia não. Hoje em dia qualquer evento que possa trazer um aumento de preços e ademais a formação de preços não se dá no mercado competitivo, né, em que todos têm o mesmo poder de fixação de preços, parece que não, né? Parece que é uma economia um tanto quanto. Petróleo não é exatamente um mercado muito competitivo nesse Pois aspecto, é, né? mas também as outras atividades industriais, você tem uma centralização, uma concentração da, do poder industrial muito grande, né? Que está medida. Basta nós olharmos, não precisa fazer uma coisa muito ousada, mas olha nos relatórios da McKinsey. Os relatórios da McKinsey mostram direitinho qual é a distribuição do poder de fixação de preços, etc. Mas isso já esteve na, na perspectiva dos economistas no passado, mas hoje em dia sumiu. Hoje Mas, em dia, professor, pelo que o senhor está dizendo aí, eu estou entendendo o seguinte: cortar não vai resolver o problema. E aumentar os juros também não. É isso? não estou dizendo bem isso, mas você pegou o lado mais forte da minha argumentação. O que eu tô dizendo é que nós estamos num momento em que, digamos, as formações de convicção, a gente tem que considerar o seguinte, Thales, que a economia, a despeito do desejo dos economistas em transformar numa ciência semelhante à física, só que a física, não é, já se transformou, a física newtoniana já evoluiu para a teoria da relatividade, para a física quântica, etc., né? Eu sei que vocês são gente informada, Uma explica melhor num ambiente, outra explica melhor em outro ambiente, e nenhuma das duas tem certeza absoluta. nem tem. Exatamente. Na verdade, o princípio da incerteza está presente na física quântica de maneira muito clara, né? Isso. Então, a questão da Então, posição do e a momento. economia, então, não tem nada a ver com a física, né? Nesse caso. Não, Talvez não, a incerteza. não, sim, a incerteza, sim, sem dúvida, a incerteza, mas a incerteza significa que você tem dificuldades para avaliar o futuro, né? Então, mas o que que aconteceu na economia com a teoria das expectativas racionais? Posso falar, não? Porque, Infelizmente, professor, a gente vai ter que deixar essa parte da aula para uma segunda entrevista, porque a gente já bateu no nosso tempo e eu tenho que entregar o programa, essa ditadura dos horários. Mas eu queria fazer se a gente conseguia fazer uma síntese aqui. O Thales talvez tenha batido na trave ali quando falou que
nem aumentar o gasto, né, nem cortar o gasto, nem aumentar os juros, vai nos tirar do imbróglio que a gente está. Isso eu quase concordou, mas eu quero saber o que que faltou para concordar totalmente. Não, o que faltou foi justamente você acentuar as relações de poder numa economia monetária e financeira. Quem detém o poder, né, muito mais do que, por exemplo, o governo eleito pelo povo, é o mercado financeiro. Ele tem um poder efetivo, real. Esse é que é o poder deles, né? Uhum. Isso foi contestado ao longo da história. Por exemplo, só pegar a experiência do New Deal com Roosevelt, em que ele mesmo manifestou, ele falava, né, dos príncipes do mercado financeiro, etc. Isso aí se repete, porque o mercado financeiro não é uma anomalia do capitalismo, ele é constitutivo. Não há capitalismo sem mercado financeiro, ele é constitutivo. Só que no pós-guerra você teve repressão financeira, ou seja, você teve regras que determinavam que, por exemplo, esses movimentos mais abusivos de especulação, a especulação também não existe mercado financeiro sem especulação. Quando fala o mercado financeiro especulativo, eu falo, o que diabo? Existe algum mercado financeiro que não é especulativo? Tem Isso é especulação, não tem liquidez, ninguém tem para comprar nem para vender, né? exatamente, exatamente. Você falou tudo. Então, o que eu estou observando é que nós desprezamos, o debate despreza o caráter da natureza política, não no sentido dos políticos, como as pessoas entendem, política no sentido de poder. Eu até recomendo, estão saindo vários livros a respeito disso, no exterior, naturalmente, né? Tem um de um economista italiano chamado Alessandro Roncaglia, que Uhum. é Poder e Finança. Vale a pena. Perfeito. Professor, com essa recomendação, infelizmente eu vou ter que encerrar por hoje, mas já fica o pedido para o senhor voltar para a gente continuar essa conversa. E com essa síntese, me parece talvez uma boa síntese de que o debate econômico está esquecendo do principal, que é a discussão do poder e da política, né? Porque ele se pretende técnico, entendeu? É. Eles pretendem. Perfeito. Isso é a maior tapeação que existe em economia. É a maior enganação. Não é nada Muito técnico. bom. Professor, muito obrigado, professor Luiz Gonzaga Veloso, muito obrigado pela sua participação aqui conosco e espero que o senhor volte em breve para a gente continuar tendo essas aulas aqui. Tá Muito bom, bom. Toledo? Muito obrigado. Obrigado ao Thales. Desculpe se eu extrapolei. Imagina. Não, de forma alguma. Sempre uma honra. Professor, forte Obrigado. abraço. Um abraço.